Abra aí, Números, por favor. Logo depois de Êxodo, vem Levíticos e Números 13. Números 13. Olha para mim, por favor. Preste atenção. O que aconteceu? Quando Deus mandou Moisés até o Egito, o povo que estava lá tinha nascido e crescido como o quê? Então, a mente deles era de quê? Qual é a mente do escravo? Não posso, eu tenho um dono. Eu não posso nada. Eu não decido o que eu como, eu não decido o que eu visto, eu não decido o que eu faço da minha vida. O meu dono é que manda em mim. Eles nasceram vendo os pais e cresceram vendo os pais e a si mesmos como animais. Eles eram chicoteados, espancados, mortos. Mulheres eram violentadas, as filhas eram violentadas, levadas como escravas para trabalhar na casa dos egípcios. Eles cresceram com a mentalidade: nascemos no barro e vamos morrer no barro. Nascemos escravos e vamos morrer escravos. Não temos direito a coisa alguma. É impossível sair daqui, porque não tem ninguém mais poderoso do que o Egito. Ninguém pode nos socorrer, ninguém pode nos ajudar, ninguém pode nos livrar. E aqui anda na linha, porque se não andar na linha, está perdido. Essa era a mentalidade deles. A mente de quê? Nunca tinham visto Deus se manifestar. Por culpa deles, porque eles se afastaram de Deus. Porque quando eles entraram no Egito, lá atrás com José, eles tinham privilégio, status. Era a elite. Estavam no melhor lugar. Se afastaram de Deus depois que José morreu, aí viraram escravos. Então, quando Deus chegou, a mente deles era essa mente de escravo. Meu Deus, misericórdia. Está dando para entender? Então, você acha que Deus levou 1 ano? Quanto? 1 ano para tirar o povo do Egito. 10 pragas. Você acha que Deus precisaria disso? Sim ou não? Sim ou não? Se Deus quisesse, Ele poderia chegar, no primeiro dia que Moisés chegasse lá, Ele poderia tirar o povo do Egito? Sim ou não? Por que levou 1 ano? Porque Deus sabia que Ele tinha que mudar a mente do povo. Por que adianta você pegar o escravo, tirar o escravo daqui da escravidão e levá-lo para uma outra terra com a mente de escravo? Não ia mudar nada. Eles iam continuar de cabeça baixa, outros iriam surgir e escravizá-los do mesmo jeito. Me faça entender, pessoal? Então, Deus teve o trabalho de levar 1 ano lançando pragas para acordá-los, para despertá-los, para abrir a mente dele. O tempo do milagre é o tempo que Deus gasta para despertar a pessoa, para fazê-la acordar, obedecê-lo acima de tudo, crer nele, mudar a sua mente. Por isso que uns chegam e as coisas vão acontecendo logo, e outros, o tempo passa e ela fica emperrada. Tem gente que já chegou aqui, já mudou de vida, se libertou, já recebeu o Espírito Santo, pode morrer, está salvo, tem paz, tem vida. E outros que já estavam há tempos, nem os problemas todos foram resolvidos. Ou resolveu o problema, veio o milagre, mas a vida não transformou. Por quê? Qual é a diferença? Aí está lá, ele está na igreja, um tempão, e a vida dele não se transforma, tem até resultados. E aí chega outro, com alguns meses, ele tem vitórias, e já recebeu o Espírito Santo. Por quê? Por que Deus, quem dá o Espírito Santo? É o pastor? É a igreja? Quem dá o Espírito Santo? Jesus é quem batiza com o Espírito Santo.
Então, aí Jesus, bom, esse aqui está 10 anos, esse aqui está alguns meses, eu não gostei dele, tem uma cara feia, viu? Esse nome, Valdemir, esse aqui é bacana, esse aqui, não. Não é bonito esse aí não, hein? Não é não? Mas eu gostei desse aqui. Você acha que é assim que Deus faz? Então pensa, pessoal. É porque esse aqui, ele veio interessado no milagre, mas ele ouvia, ele prestava atenção, ele foi pondo em prática, ele foi obedecendo, a mente dele mudou, ele passou a pensar como Deus. Então Deus teve liberdade para ir trabalhando na vida dele. Esse aqui não. Ele só ouve algumas coisas, ele só obedece algumas coisas, ele só crê em algumas coisas. Então Deus não tem liberdade para agir na vida dele. O que Deus pode fazer? Porque se dependesse de Deus, Deus seria a pessoa mais injusta da face da terra. Pensa. Se dependesse de Deus, então Deus é muito injusto. Porque esse aqui está anos na igreja, esse aqui tem meses, aí Deus larga esse aqui de lado e dá o Espírito Santo para esse e não dá para esse, então Deus é muito injusto, não está certo, e Deus é a própria justiça, amém? Então, está dando para entender o raciocínio? Sim? Então, Deus precisou, Ele trabalhou para abrir a cabeça das pessoas, para mostrar com aquelas pragas o seguinte: olha, vocês têm dentro da cabeça de vocês que ninguém é mais poderoso do que o faraó e o Egito, mas eu estou mostrando para vocês que eu sou mais do que eles. O Deus que vocês têm desprezado até hoje, o Deus que se apresenta a vocês, é supremo, maior que tudo e todos, e pode dar a vocês a vida que ninguém pode dar, e que ninguém tem. Por exemplo, está cansativo? Não? Por exemplo, você sabia que cada praga lançada no Egito afrontava um deus do Egito? Em outras palavras, primeira praga, o rio se tornou, tinha o deus, se não me falha a memória, Ra era o deus do sol, tinha um raio de um deus lá, o deus Nilo, tinha o deus do Nilo. Então, na cabeça do povo de Israel, na cabeça dos egípcios, o Deus do Nilo era um Deus o quê? Poderoso, que cuidava do Nilo, que fazia o Nilo ser fértil, muitos peixes, um rio maravilhoso. E aí Deus chega e fere o rio Nilo e mata todos os peixes. Em outras palavras, cadê o seu Deus, que não impediu o rio de virar sangue, de apodrecer com os peixes mortos? Eu sou maior que o seu Deus. Você compreende? Cada praga que Deus lançou, destronou, humilhou, envergonhou um Deus do Egito. E algumas pragas, 2, 3 deuses. Então Deus estava tentando fazer o seguinte para o povo: acorda, desperta, olha o que eu estou fazendo com os deuses do Egito. Olha o que eu estou fazendo com essa nação que você crê que é poderosa, por isso que você não reage, por isso que você aceita ser escravo, porque você vê que até o faraó, pessoal, meu Deus, se você ler no início lá, fala que o rei do Egito, teve um rei, na época que Moisés chegou, esse faraó, ele começou a pensar, o que ele fez? Mas o povo de Deus não pensava, escravo não pensa, escravo só obedece. De repente você só obedece o diabo, você não pensa, você não raciocina, você ouve aqui, você às vezes até gosta, e às vezes você nem entende nada, porque você está escravo, você só consegue pensar no problema, você só consegue pensar na derrota, no fracasso. Então o faraó pensa: peraí, chamou os oficiais, olha, esse povo de Israel aí, eles se multiplicaram, eles são milhões, se eles se revoltarem contra nós não vamos poder fazer nada, porque eles são muito mais numerosos e mais fortes do que nós. Vamos escravizá-los mais, vamos fazê-los sofrer mais, para que eles não tenham tempo para... O diabo não quer que você pense, ele quer que você aceite as ideias implantadas. Meu problema não tem jeito, ou seja lá o que você pensa. Então,
o faraó viu que se o povo se levantasse, reagisse, até sem Deus eles venceriam. Que coisa. Até sem Deus eles poderiam se livrar do Egito. Então Deus estava dizendo o seguinte: acorda, porque vocês estão achando que esse que é tão poderoso não é nada diante de mim. Olha, sou eu que estou me apresentando a vocês. Reaja! Mas eles não reagiam, porque toda vez que Faraó apertava, porque cada vez que vinha uma praga, Faraó, tomado de orgulho, também reagia. Por isso Jesus falou: resistir. Então o Faraó ia lá, ele na hora ficava humilhado, quando passava a praga, ele de novo, cheio de orgulho, criava um problema, e toda vez o povo chorava. O que o povo fazia? Quer dizer, Deus tentando mostrar quem ele era, e com ele não tinha como dar errado, mas eles não conseguiam raciocinar, ficavam ali caídos. Por fim, por causa de Moisés e Deus querendo despertar o povo, tirou do Egito, quando levou para entrar na terra prometida, versículo 33, foram 10 espias, aí eles voltaram dizendo o seguinte, entre outras coisas, 10 deles voltaram dizendo o seguinte, 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos o quê? Próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Mentira. Então, eles foram e voltaram dizendo assim, olha, aos nossos olhos, aos olhos de quem? Quer dizer, nós nos enxergamos assim. Como é que você se enxerga? Não, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Mas como é que você se enxerga? De repente, até hoje você tem complexo. Até hoje você tem traumas. Eu não sei. Aos nossos olhos, nós nos enxergamos assim. Diante deles, somos como gafanhotos. Gafanhoto, você pisa ele, pronto, acabou. E aos olhos deles, mentira. Porque se você já leu, você já viu, que todo o povo da terra estava aterrorizado. O povo estava o quê? Porque eles diziam assim, esse povo que está vindo aí, serve um Deus grande, acabou com o Egito, se ele destruiu o Egito, nós estamos perdidos. Quer dizer, os outros estavam olhando para o povo de Deus, com o quê? Com medo, mas o povo de Deus assim, olha, eles estão olhando para a gente como quem olha para um gafanhoto, e nós também, nós somos como gafanhotos. Você está vendo a desgraça? Por isso que ninguém entrou na terra prometida, morreu no deserto, porque viveu murmurando, salvo Josué e Calebe. Por quê? 14, 24. Porém, meu servo Calebe, visto que nele houve outro quê? Outro quê? Qual a diferença dele para os outros? O Espírito. Ele pensava diferente, ele enxergava diferente. Depois você lê em casa, que é muita coisa para ler. Mas enquanto eles disseram assim, olha, nós nos enxergamos como gafanhotos, Josué e Calebe falam assim, não, eles são como um pedaço de pão na nossa boca. Assim como a gente devora um pedaço de pão, que eu falei uma vez, até banguelo pode comer pão, eles são como um pedaço de pão na nossa boca. Eu enxergo, vocês enxergam eles, vocês se enxergam como gigante diante deles, eu enxergo eles como um pedaço de pão na nossa boca. É só agradar a Deus. Só o quê? Só agradar a Deus, só obedecer a Deus. Então, a mente de um enxergava-se um gafanhoto, a mente do outro se enxergava um gigante, porque Deus é comigo. Então eu posso, eu posso, porque Deus é comigo. Você pode, porque Deus é com você. E isso diz respeito ao Espírito Santo, porque se você não mudar a sua mente, ficar se inferiorizando, menosprezando, não crê em você, como é que o Espírito Santo vai entrar em você? Você não crê nem em você. Deus está dizendo que você é precioso, que você
foi criado para ser a casa de Deus, a imagem e semelhança de Deus, você menospreza, como que o Espírito Santo vai vir? Isso não diz respeito só à conquista não, pessoal, diz respeito também ao Espírito Santo. Ele nunca vai descer sobre uma pessoa assim. Então Deus, porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Perseverou em quê? O que é seguir a Deus? Obedecer. Eu não vejo Deus, como é que eu vou andar atrás de Deus? Mas quando eu estou obedecendo a Deus, eu estou seguindo a Deus, a direção dele, o pensamento dele. Tem nada a ver com oração. Oração é suporte, mas sem isso aqui é a base. Agora é comigo, agora sou eu, porque ele pensou diferente, porque ele agiu diferente, porque ele creu, porque ele me seguiu, porque ele perseverou, agora eu vou fazê-lo entrar na terra prometida. Apaga aí, põe aqui rapidamente, por favor. O bispo colocou isso aqui uma vez no blog dele. Fique de pé, por favor, por gentileza. Está dando para ver? O que você vê aqui? Um cavalo amarrado aonde? Cadeira de concreto, sim? Cadeira de quê? Por quê? Ele já foi amarrado a madeira, a alguma coisa que ele não pôde se soltar tantas vezes, que na cabeça dele basta dar o nó, amarrou em algum lugar, ele não pode? Pode sentar agora, por favor. Eu falei na segunda-feira, na mensagem, vou falar de novo. Você vê que os empresários pensam. Eu li um livro só de grandes empresários, que todos eles começaram da miséria. Ninguém nasceu grande. Ninguém. E ele, passando a mente dos empresários. Um empresário, passando o quê? Por que aqueles empresários grandes chegaram a ser grandes? Começando do nada. Por causa do... O livro, se eu não me engano, é Você é o que você pensa. E é verdade, é o que Deus ensina. Então ele falou de um, que ele foi no circo e viu o elefante lá, balançando de um lado para o outro. O elefante chega alguns a 3.000 quilos. Um elefante, ele derruba essa parede aqui numa cabeçada tranquilo, vira um carro, derruba a árvore, uma força descomunal. E ele estava amarrado numa estaca de madeira fincado no chão. Falei, mas como é que pode? E quando ele foi perguntar para o cuidador do elefante, falou assim, não, é porque ele veio de pequeno. Então, de pequeno, a gente colocou uma estaca forte e ele tentou e não conseguiu. E ficou na cabeça dele que ele não... Hoje, se acontecer alguma coisa que ele se espante, ele arranca e vai embora. Mas na cabeça dele, de tantas vezes que ele tentou e não pôde, ele não entende que ele cresceu, ele não entende que hoje ele tem poder para se livrar. Na cabeça dele está que ele não pode. É isso aí que acontece com as pessoas, é assim que o diabo trabalha. É assim. Então Deus trabalhou um ano, para tentar abrir a cabeça do povo, para tentar fazê-los sair assim, ó. Nós somos o povo escolhido. Não com orgulho, mas com essa certeza. Nós somos o povo escolhido. Deus é conosco, o verdadeiro Deus é conosco, não há quem possa nos derrotar, não há quem possa nos destruir, não há obstáculos. Deus apareceu, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora a nossa vida vai ser diferente, vamos seguir esse Deus. Faraó está ameaçando, deixa ele ameaçar, e vem vir um exército, deixa vir o exército, deixa acontecer, porque Deus está conosco. Você compreende, pessoal? Era isso que Deus queria provocar, mas não teve jeito. Eles murmuraram. Cada problema que aconteceu, eles iam chorar. Moisés, vamos morrer de fome, vamos morrer de sede, vamos morrer disso, vamos morrer daquilo. Moisés. Aí chegou uma hora e falou assim, olha, quer saber? Eu desisto. Moisés, fala para eles, eu não aguento mais tanta reclamação. Desisto. Agora sou eu que estou dizendo que eles vão morrer. Só os filhos, porque os filhos já não nasceram escravos. Só os filhos vão entrar na terra prometida. Eles vão morrer aqui no deserto. Por isso ficou 40 anos. Era 40 dias. 40 dias a caminhada.
Mas Deus fez eles perderem a noção e ficarem andando em círculo 40 anos até que o último morresse. Quando o último morreu, pronto, agora pode entrar na terra prometida. O último que saiu como escravo e manteve a mente de escravo, e a cada problema que surgia reclamava, chorava e dizia que não dava. Chegou uma hora que Deus não aguentou, não aguento mais. Eu fiz de tudo para abrir a cabeça, para mostrar que eu sou Deus, que agora eu estou com eles, que eles estão comigo, que a vida vai ser nova, mas eles não conseguem crer, eu desisto. Você já pensou Deus abrir mão? Não deixe isso acontecer não, pessoal. E isso é a mesma coisa com o pecado. Porque de repente você está aqui batendo no peito, dizendo assim, não, é isso mesmo, está ligado, é verdade, eu já mudei. Eu sou um desses aí que o senhor está falando, hein? Eu estou pouco tempo na igreja, a minha vida já virou de cabeça para baixo, eu estou arrebentando. Mas você ainda é escravo, se você não tem o Espírito Santo, você não mudou nada, você é escravo do mesmo jeito. E vai morrer no deserto. Vai morrer no deserto. Se você não nasceu de Deus, se você não tem o Espírito Santo, se a prioridade da sua vida não é a vida com Deus, é só os resultados de Deus, você ainda é escravo. Você ainda pensa como escravo. Porque o escravo só pensa nesse mundo. O escravo não pensa depois da morte. O que deixou de ser escravo, não. Ele aguenta, ele suporta, ele enfrenta tudo porque ele está pensando na vida eterna. Vão zombar, vão perseguir, vou enfrentar muitas coisas, mas eu vou enfrentar tudo porque daqui 10 anos, 20, 30, 40, 50, não sei quantos anos eu morro, Jesus volta, aí eu vou entrar na eternidade. Se você não pensa na eternidade, você ainda é escravo. Você está no deserto. Cedo ou tarde você vai perder. Mas você pode mudar isso agora. Fique de pé, por favor. Ficou claro? Mas não acabou, é que o tempo não dá. O que nós vamos falar quarta-feira que vem é muito, mas muito, muito mais forte do que isso aqui. Porque isso aqui tudo é para chegar na quarta-feira que vem. Que hoje, infelizmente, achei que ia dar, mas não deu tempo. Como você se enxerga? Quem é você diante do espelho? Será que Deus está também tendo trabalho, lutando, se esforçando para abrir a tua cabeça e você não abre? Você continua preso aos pensamentos do diabo, não posso, não dá, não consigo, vou morrer, vou perder. Preso ao pecado, não consigo, não, esse pecado é mais forte do que eu. Não sei. Você está no Egito? Você está no deserto? Você já entrou na terra prometida? Não volta atrás? O dia que a tua mente mudar e você pensar como livre e como rei, porque está escrito que quando entregamos ao Senhor Jesus a nossa vida, Ele nos faz reinos, reis e rainhas, reino de sacerdotes. Amém? Você pode ser mais um, ou qualquer um, ou ninguém para os outros, para Deus não. Você crê nisso já? Hoje você pode mudar. Você pode hoje falar, Senhor, me perdoe. Quanto tempo o Senhor gastou tentando abrir minha cabeça e eu não entendi? Eu continuei reclamando, duvidando, com medo, com dúvida, desprezando o Espírito Santo, só olhando para a solução dos problemas. Sei lá o que o Espírito Santo falou. É só você falar, meu Deus, a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou transformar a minha vida, porque eu vou mudar a minha mente. E vou permitir o Senhor fazer o que quer comigo e através de mim. Amém? Feche os seus olhos, por favor.